paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos seguidores. Está um pouquinho ausente nesses dias aí, mas a obra de Deus não pode parar. E o Senhor colocou uma reflexão nesta manhã ao meu coração que vai fazer você refletir, porque me fez refletir também na nossa vida, no nosso dia, o que temos vivido nesses últimos dias. E o tema da nossa reflexão de hoje me chamou muita atenção, eu creio que vai chamar a tua atenção também. Ele nos diz assim: a fé te leva além. A fé te leva além. O medo faz você parar. O medo te paralisa. Quando você escolhe a fé em Deus, você decide confiar em Deus, não importa o que está passando, o que está acontecendo, você confia em Deus. Para não ficar só nesse tema maravilhoso aí, eu quero trazer um versículo bíblico, chave dessa palavra aqui, dessa reflexão, para você poder entender. O livro chave se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. Vamos ler comigo, que diz assim: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, caindo a tarde, lá estava Jesus só. Entretanto, o barco já estava muito longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor. Só até aqui. Só até aqui a palavra. Você já conhece esse versículo bíblico. Você já sabe o final dessa passagem bíblica. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa palavra? Vivemos hoje dias que o medo tem nos paralisado, tem nos deixado parado. Você já viu uma estátua? Uma estátua, ela fica parada. Ela não se mexe para nada, ela fica ali estagnadinha. Do jeito que você coloca na tua prateleira aquela estátua que você comprou ali ela fica. Ela não sai do lugar. E assim o medo faz na nossa vida. Eu passei momentos difíceis da minha vida, que o medo também assolou a minha vida. O medo também me parou na minha vida. Parou tanto na obra do Senhor, quanto na minha vida, no meu cotidiano. Ela paralisou totalmente a minha vida. Na época, eu estava ainda fazendo estágio ainda. E o medo veio de uma forma que tomou conta da minha vida, que eu já não sabia mais o que fazer.
Eu já não sabia para onde correr e o medo não só veio sobre a minha vida, mas ele fez eu paralisar muitas coisas da minha vida. Eu tinha medo de sair de casa. Eu tinha medo de fazer as coisas. Eu tinha medo do que ia acontecer se eu saísse de casa. Eu tinha medo de fazer, ir aonde eu tinha que fazer as coisas, medo do que poderia acontecer, o que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam dizer se acontecesse tal situação na minha vida. E coisas que nunca aconteceram. Mas o medo e a mente não parava de acelerar. Informação, e você começava a pensar, não, é negativo, vai acontecer, é verdade, tem razão. O medo estava tomando conta da minha vida. Isso ocorreu em 2020, 21, 22. Isso aconteceu na minha vida. Por isso que eu tô falando desse tema para você, porque me chamou muita atenção. O medo tem nos paralisado. Temos vivido os últimos dias que o medo está tomando conta das nossas vidas, nos dias atuais, e está te paralisando, tanto de fazer a obra do Senhor, como fazer também a tua vida, as tuas coisas, o teu trabalho, o teu dia a dia. Estagnou. Você tem medo do que vai acontecer. O medo tem te paralisado, mas esse tema me chama a atenção. A fé te leva além do que você imagina, do que você pensa. Agora o medo nos paralisa, nos faz parar. Nós paramos ali, deixamos o medo tomar conta das nossas vidas. Pedro deixou o medo tomar conta da vida dele. O vento veio, a tempestade veio, aquela situação a qual ele estava vivenciando ali, ele deixou tomar conta e o medo entrou na vida dele e fez ele parar. E quando ele parou, ele começou a afundar. Na mesma hora que ele deixou o medo dominar a sua vida, dominar o seu coração, ele começou a afundar. Quando nós deixamos o medo nos envolver, entrar dentro de nós, agir em nós, estragou tudo. Então não deixe o medo te parar, meu irmão, minha irmã. Não deixe o medo te parar. Deus tem um propósito com você. Só confie em Deus. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe ele te parar. Mas confie em Deus. Decida confiar em Deus. A reflexão para você, nesta manhã, ela nos diz assim. Sabe a palavra medo? Se você lê ela de frente para trás, vai estar escrito assim, ó. Dó-me. 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 Ou você domina o medo, ou ele te domina. Esse é o significado da palavra medo. Ou você deixa o medo te dominar, ou você domina o medo. Deus nos deu autoridade para dominar isso. E muitas vezes nós deixamos ele dominar nós. E diz assim, ou você governa ele, ou ele te governa. Quando nós deixamos ele governar a nossa vida, nós paralisamos. Essa é a palavra correta. Quando nós deixamos o medo nos governar, nós estagnamos, nós paramos, nós desistimos. Ainda diz mais. O Pedro, que já é o versículo que eu acabei de ler para você. O Pedro andando sobre as águas, o texto nos fala assim. E sentindo os ventos fortes. Pedro, sentindo os ventos fortes, Pedro começou a afundar. Os ventos começaram a vir sobre Pedro. Ele começou a ficar com medo. E o medo paralisou Pedro.
E nesse momento que ele paralisou, ele começou a afundar. Por quê? Porque quando há ausência de fé, há espaço para o medo. Eu só posso andar pela fé quando eu deixei de dar o passo por causa do medo. E aí, quando Pedro, começa a afundar, olha, presta atenção, quando Pedro começa a afundar, nenhum dos discípulos ajudou ele, estendendo a sua mão, dando uma corda para ele, para ajudar ele. Naquele exato momento que Pedro estava paralisado, que ele estava começando a afundar, ninguém ajudou Pedro naquele exato momento. Sabe por que ninguém ajudou ele? Porque ele gritou: Senhor, salva-me. E sabe o que Jesus falou para ele depois, nesse exato momento? E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que deixou o medo parar você? Você podia ir muito mais além, mas o medo te paralisou. O medo fez colocar dúvida no teu coração. Quando o medo domina as nossas vidas, vem a dúvida, vem o medo e nos paralisa, nos faz parar totalmente. E nesta manhã eu quero falar para você, não deixe o medo te paralisar, meu querido e minha querida. Deus abençoe e fica com Deus. Até a próxima.